Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, dois ou mais? Queria parabenizar você que chegou até aqui. Tem muita gente que começou comigo desde o início da quaresma, quando a gente montou o manual com os exercícios espirituais, com as reflexões de cada dia. E agora, na Semana Santa, acompanharam pelo canal no YouTube. E hoje é o último dia dessa saga da quaresma 2026, né? O dia mais importante da nossa fé e também o dia mais importante da nossa vida, que é o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, tá? E aqui é onde difere a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença do resto de toda a humanidade. Por quê? Todas as pessoas acreditam em Jesus, tá? Mas não são todas que acreditam que Jesus é Deus. Como é que eu sei que todas as pessoas acreditam em Jesus? Porque se qualquer pessoa, até para um ateu, você perguntar que ano nós estamos, ele vai responder 2026. Porém, a Terra tem milhões e milhões de anos. Então como que nós estamos em 2026? E aí que a gente pega essas pessoas no pulo, né? Nós estamos nesse ano porque 2026 anos atrás houve a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Jesus marcou a história, tá? Mais do que qualquer outro ser, qualquer outro pensador, qualquer outro filósofo, qualquer outra personalidade, Jesus marcou a história a ponto de ser a única pessoa que marcou antes e depois de seu tempo. Isso todo mundo concorda, todo mundo acredita, pelo menos quem estudou história tem que acreditar. Existe mais evidência científica sobre a existência de Jesus do que de Alexandre o Grande, igual a gente estuda. Mas o que a maioria das pessoas não acredita é o quê? Que Jesus ressuscitou. E aí que a gente difere de todos os outros grupos religiosos, de todas as outras pessoas. Porque o nosso Deus, o nosso líder, né, se quiser usar essa forma, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Porque o nosso Deus ele é maior do que a morte. A morte não tem vitória sobre ele. E no dia de hoje vem para nos dizer isso, que quando a gente acredita em Deus, a gente tem que saber que a morte não é a última palavra, tá? Jesus ressuscitou e apareceu para nós. Nós não vamos ressuscitar e aparecer aqui para as outras pessoas, mas nós vamos ressuscitar um dia para a vida eterna. Então nós temos que entender isso, tá? Por quê? Senão a gente fica achando que nosso Deus é um Deus mágico, que não vai deixar a gente morrer ou acontecer coisas ruins. Não, a gente vai morrer e essa é a única certeza que a gente tem. Porém, nós temos que ter a certeza que assim como Jesus venceu a própria morte e apareceu para os discípulos, apareceu para as pessoas que ele quis, nós também um dia vamos ser ressuscitados por ele, mas para a vida eterna, que é onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrima. Então o dia de hoje ele é muito, muito, muito importante. E às vezes ele é tido como um dia normal, Jesus ressuscitou, simples assim, somente isso. Não, quando Jesus ressuscita, ele nos difere de todas as outras criaturas, de todos os outros seres humanos que existem. E eu fico muito curioso porque as passagens bíblicas, né, elas mostram alguns contatos que Jesus teve, né, igual eu falei ontem, Mateus 28, Lucas 24, João, que é usado hoje no Evangelho. Mas e as pessoas que Jesus encontrou depois de ressuscitado que não estão relatadas, né? No livro de João diz que se tivesse relatado tudo que Jesus viveu durante o período dele na Terra, não teriam livros, não caberiam no mundo os livros que relatassem tudo que Jesus fez. Então imagina só quantas pessoas ele ainda não encontrou depois de ressuscitado e nós nem fazemos ideia. Eu fico imaginando muito o encontro de Jesus com Nossa Senhora, depois ressuscitado. A sensação de valeu a pena, a sensação de carinho, de amor, o abraço, toda aquela tranquilidade que Nossa Senhora tinha esperado. Porque a única profecia que tinha sido feita para ela, quando levou Jesus no templo, na primeira semaninha de vida, foi que uma espada de dor ia transpassar o coração dela. Mas e nesse momento, depois da Páscoa, depois que Jesus tinha ressuscitado e teria acabado todo o sofrimento de Nossa Senhora? Imagina esse encontro, que maravilhoso. A sensação de que tudo valeu a pena. A sensação de que a vida já nem importa mais. O que importa é que o nosso Deus realmente é um Deus que cumpre tudo aquilo que prometeu, é um Deus que é capaz de vencer qualquer coisa. Essa sensação que Nossa Senhora teve, que é indescritível e maravilhosa, deveria ser a sensação que nós sentimos no dia de hoje, no dia da Páscoa. A sensação de que não importa o que passou, não importa até o que pode acontecer, mas o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus que eu entrego a minha vida, o Deus que eu sirvo é um Deus que supera tudo, que supera a morte, que supera qualquer coisa, que supera qualquer dificuldade. Esse é o nosso chamado. E o dia de hoje ele é muito especial por conta disso. Então não fique perdido aí entre as comemorações, chocolate, comilança, coelhinho de Páscoa. Isso aí tudo desvia a gente do foco.
Hoje, o foco é que você foi tirado de uma prisão, de uma dívida que você tinha. Você literalmente era um prisioneiro, era um escravo. E aquelas moedas de prata que Judas recebeu na quarta-feira da Semana Santa, ela foi o preço pago por Jesus, mas quem foi trocado por ele foi você. Foi eu, que fomos libertos dessa mancha do nosso pecado. Até Jesus ter se entregue, nós tínhamos essa dívida. Adão e Eva, escolheram na sua suficiência, né, não precisar de Deus. E até hoje nós teríamos esse peso sobre nós, essa inimizade com Deus. Mas quando Jesus paga com a própria vida, nós passamos a ter novamente esse elo. Por isso que hoje é um dia tão importante. Hoje é o dia que Jesus se entrega no nosso lugar e depois ressuscita para continuar cuidando de nós. E depois para onde ele vai? Ele volta para junto de Deus, mas ele nos deixa o seu Santo Espírito. E o Espírito Santo está aqui agindo o tempo inteiro. E isso é genial, porque se Jesus tivesse continuado com os discípulos, por ele ter uma figura, né, carne e osso, eles sabiam onde Jesus estava e sabiam quando Jesus não estava em algum lugar. Então eles poderiam ter certa insegurança quando Jesus não estivesse junto, porque Jesus era de carne e osso. Então se Jesus estava num país, como é que ele está no outro? Já o Espírito Santo não. Ele nos deixa o Espírito Santo para estar em todo lugar, em todo tempo, assim como o ar que a gente respira. Então, uma vez que a gente invoca esse Espírito Santo, a gente não precisa enxergar nada, nós sabemos que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui, eu sei que ele está aí com você enquanto você me escuta. E é por isso que é tão genial a terceira figura do Espírito Santo, que fica presente no meio de nós, sendo esse elo, essa conexão do Deus Pai, do Deus Filho conosco. Esse agir de Deus é o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo é que nós continuamos agora, da Páscoa em diante, tendo motivação para manter a nossa fé, para manter a nossa rotina, para manter a nossa conexão com Deus. Então que a partir dessa Páscoa realmente a gente tenha feito um divisor de águas de quem entende que o nosso Deus é um Deus ressuscitado e que se faz presente sim comigo e com você através do Espírito Santo. Então sinta-se muito privilegiado por receber esse presente, porque é assim que nós devemos viver, com essa alegria que não cessa. Que se um dia alguém perguntar por que você é tão feliz, você fala, porque Jesus morreu por mim e porque ele ressuscitou por mim e porque ele deixou o Espírito Santo me guiando. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa e uma boa semana para vocês.